Oiê, eu sou Juliane Stein, nutricionista, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o querido ou odiado carboidrato. Tem muito esse mito de que o carboidrato é o vilão de toda a dieta, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos? Primeiro ponto importante. Tira da mente que carboidrato é o vilão. Gente, isso não é desenho animado, pelo amor de Deus, né? Que tem um alimento em que faz muito mal, ou um nutriente que faz muito mal, e que outro faz muito bem. Não existe isso, tá? Tudo sempre vai depender do contexto da refeição, do contexto do dia, do contexto das refeições ao longo do tempo. Um carboidrato pode ser muito bom, dependendo da estratégia nutricional, e também pode atrapalhar bastante, dependendo do objetivo. Então, por exemplo, carboidrato é fonte de energia primária. Para uma pessoa que vai fazer uma atividade física de média, alta intensidade, daqui a pouquinho, daqui 20 minutos, eu consumir, por exemplo, um pão, né? Um pão com um pouquinho de manteiga, vai me dar bastante energia, né? Agora, se eu comer esse mesmo pão com manteiga sentado no sofá, o efeito é totalmente diferente, né? Durante o exercício, não tenho o pico da insulina. Agora, sentado no sofá, eu tenho o pico da insulina. E o pico da insulina ajuda a estimular o armazenamento de gordura. Então, tudo vai depender também do timing. Quando a gente fala de carboidrato, claro que sempre vai ter o melhor. Na verdade, no caso dos carboidratos, são os melhores, que são sempre os mais naturais possíveis, aqueles que não passaram por nenhum processamento ou que tiveram um processamento mínimo, tá? Então, quando a gente fala sobre naturais, né, alimentos naturais, a gente está falando da batata, da mandioca, da mandioquinha, a gente está falando minimamente processados do arroz, da quinoa. Vejam que são alimentos praticamente em suas formas integrais, né? Agora, o pão, a torrada ou os outros que tiveram algum processamento um pouco maior, eles podem fazer parte de uma alimentação saudável, desde que eles estejam inseridos dentro de um contexto, como eu dei o exemplo do início, do pão com manteiga. Se ele estiver inserido dentro de um contexto, então, da hora certa, com um objetivo bem definido, um bom acompanhamento, né? Por exemplo, Juliana, eu gosto muito de comer pão no café da manhã, só que eu não vou fazer atividade logo em seguida. Por mim não tem problema, né? Desde que eles venham acompanhados de uma proteína, para evitar o pico da insulina, desde que ele esteja agregado a fibras, que também ajudam a evitar o pico da insulina e ainda diminuem a absorção de gordura. Então, o contexto pra gente é sempre importante. Então, o controle de quantidade, o contexto dessa refeição, o timing, a frequência com que esse alimento mais processado vai ser consumido, tudo isso precisa ser analisado. E vejam que eu falo bastante, né, do pico da insulina. Por quê? O carboidrato, quando consumido, a hora que ele é digerido e absorvido, ele é absorvido na forma de glicose. A glicose, quando aumenta de uma forma muito rápida no sangue, ajuda a liberar muita insulina, né? Ajuda não, a gente faz com que a insulina seja liberada, né? A insulina capta essa glicose, né? Capta não, ela sinaliza para as células que, ó, temos glicose aí, abram suas portas e deixem entrar, né? E o pico da insulina, quando acontece, né? Quando tem muita glicose, entra de uma vez glicose aí no sangue, estimula, uma das funções é estimular o armazenamento de gordura também no tecido adiposo. Para que isso não aconteça ou para que esse efeito seja minimizado, a gente utiliza algumas estratégias, né? Afinal de contas, a longo prazo, o excesso de glicose no sangue pode levar a uma resistência à insulina, pode levar a uma diabetes, aumento de triglicérides,
acúmulo de gordura no fígado, que é a famosa esteatose hepática. Então a gente usa essas estratégias de acompanhamento do carboidrato, horário do carboidrato, quantidade, né? Justamente para evitar esses prejuízos a longo prazo. E lembrando que o carboidrato tem sua função dentro do nosso corpo. É o principal fornecedor de energia, e energia para as nossas atividades diárias, as mais simples possíveis, né? Desde raciocínio até uma atividade mais intensa, né? Correr uma maratona, por exemplo. Então, o carboidrato tem sim sua função, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Muito obrigada! Se você gostou, curte, compartilha com um amigo e se inscreve aqui no canal. Um beijo! Tchau, tchau!